Imagine por um instante que tudo o que você aprendeu nas aulas de história, de ciência e até nas religiões está incompleto, que a humanidade, em vez de ser apenas o resultado de milhões de anos de evolução natural, tenha sido criada em laboratório, um experimento, fruto de uma manipulação genética feita por visitantes que vieram de muito longe. E se eu te dissesse que essa hipótese não é uma teoria moderna, mas uma história registrada há mais de 6.000 anos, nas primeiras tábuas de argila da humanidade? Prepare-se, porque hoje você vai conhecer a verdadeira história dos Anunnaki, os supostos deuses criadores da humanidade, e o motivo pelo qual a arqueologia tradicional faz de tudo para não falar sobre isso. Para começar a entender essa teoria, precisamos voltar à antiga Suméria, uma das primeiras civilizações conhecidas da Terra. Lá, entre os rios Tigre e Eufrates, floresceu uma cultura avançada, com cidades planejadas, códigos de leis, agricultura sofisticada. E o mais impressionante, uma linguagem escrita, a primeira da história. Nas milhares de tabuletas de argila descobertas por arqueólogos, estão relatos que descrevem os Anunnaki, seres que, segundo os sumérios, vieram do céu. Mas essas descrições fogem completamente daquilo que esperamos de deuses mitológicos. Segundo as traduções, os Anunnaki eram seres físicos, tangíveis, que caminhavam entre os homens, que construíam, ensinavam e exigiam obediência. Eles não eram seres espirituais, mas criaturas poderosas com tecnologia e conhecimentos que, para os humanos da época, pareciam magia. Os sumérios afirmavam que os Anunnaki desceram do céu em objetos voadores, descritos como naves flamejantes ou carros celestiais. E ao longo de sua estadia na Terra, eles moldaram o destino da humanidade. Mas o que eles queriam? Por que viriam até aqui? A resposta, segundo os textos, é simples e, ao mesmo tempo, chocante: ouro. Os Anunnaki precisavam de ouro para salvar a atmosfera de seu planeta natal. Mas minerar esse metal precioso nas profundezas da Terra era um trabalho árduo, mesmo para eles. Foi então que surgiu a decisão que mudaria a história da humanidade para sempre: criar uma raça de trabalhadores. De acordo com as tabuletas sumérias, os Anunnaki combinaram seu próprio DNA com o de uma espécie de primata terrestre. O resultado? O Homo sapiens. Seríamos, portanto, uma criação artificial, um projeto genético feito para servir. E os detalhes dessa criação são descritos com uma precisão que assusta. Há relatos de manipulação de sangue, de uso de barro, que muitos interpretam hoje como uma referência ao material genético, e até mesmo uma narrativa de tentativas fracassadas antes de chegar ao modelo ideal, o ser humano moderno. Boa parte dessas informações chegou ao Ocidente através de um homem chamado Zecharia Sitchin, um pesquisador que, durante décadas, traduziu as antigas tabuletas sumérias e propôs uma teoria ousada. Os Anunnaki seriam, na verdade, uma raça extraterrestre vinda de um planeta chamado Nibiru, um corpo celeste que teria uma órbita elíptica e passaria perto da Terra a cada 3.600 anos. Segundo Sitchin, os Anunnaki vieram em busca de ouro para reparar a atmosfera do seu planeta natal. Mas ao encontrar dificuldades para minerar sozinhos, eles decidiram criar uma nova raça de trabalhadores, o Homo sapiens. A engenharia genética seria a chave desse processo. Misturando o DNA dos Anunnaki com o de espécies primatas da Terra, eles teriam dado origem a nós, os humanos modernos. Essa teoria da manipulação genética parece coisa de ficção científica. Mas quando olhamos para certas lacunas da história evolutiva, ela começa a ficar, no mínimo, intrigante. Por exemplo, a chamada lacuna do elo perdido. Por milhões de anos, a evolução humana foi lenta, gradual, até que, de repente, há cerca de 200.000 anos, surge o Homo sapiens, com um cérebro altamente desenvolvido, capacidade de linguagem e comportamentos sociais complexos. Como explicar essa aceleração repentina? Esse fenômeno é conhecido entre os estudiosos como o Big Bang da consciência, uma mudança rápida demais.
para ser apenas fruto da seleção natural. Outro detalhe intrigante: a precisão astronômica dos sumérios. Eles sabiam da existência de todos os planetas do Sistema Solar, incluindo Urano, Netuno e Plutão. Planetas invisíveis a olho nu e só oficialmente descobertos com telescópios modernos. Como um povo tão antigo poderia ter esse conhecimento, sem alguma forma de tecnologia avançada? E as semelhanças com outras culturas? Na Bíblia temos o famoso versículo: "Façamos o homem à nossa imagem e semelhança", uma frase que sugere mais de uma entidade criadora, muito semelhante à descrição dos Anunnaki. No Egito Antigo, os deuses também eram vistos como seres que vieram de outro mundo e caminharam entre os homens. Na Índia, os textos védicos falam de Vimanas, máquinas voadoras que cruzavam os céus em guerras entre deuses. E quando olhamos para a arqueologia moderna, os mistérios só aumentam. Os crânios alongados de Paracas, no Peru, com características físicas incompatíveis com o Homo sapiens. As linhas de Nazca, visíveis apenas do céu. As pirâmides ao redor do mundo, alinhadas com precisão astronômica. E até representações de figuras humanoides usando o que parecem ser capacetes, roupas pressurizadas e dispositivos tecnológicos, em artefatos que datam de milhares de anos atrás. Mas nem tudo são só lendas antigas. Há também evidências no nosso próprio DNA. Pesquisadores já identificaram segmentos de código genético, cuja origem e função são completamente desconhecidas. Chamam de DNA lixo. Mas será mesmo lixo? Ou são sequências que só fazem sentido para quem conhece a tecnologia que as criou? E aqui, entramos numa das partes mais polêmicas dessa história. Alguns cientistas de fronteira, biólogos moleculares e geneticistas, já sugeriram em artigos pouco divulgados que certos padrões de código genético humano apresentam marcas de edição artificial, como se, em algum momento da história, alguém tivesse inserido, removido ou modificado trechos inteiros de DNA. Coincidência? Ou um traço da interferência de uma inteligência superior? Outra teoria que ganha força nos círculos de estudo de civilizações antigas é a de que os Anunnaki não apenas criaram os humanos, mas também determinaram nosso destino. Ao longo da história, diversas figuras misteriosas surgem como portadoras de conhecimento divino. Enoque, Hermes Trismegisto, Thoth, entre outros. Seriam esses indivíduos descendentes diretos, ou talvez mensageiros dos próprios Anunnaki? E o que dizer de Nibiru? Apesar de negado pela astronomia oficial, relatos sobre um planeta errante, com órbita longa e elíptica, aparecem em várias culturas antigas. Nos últimos anos, a comunidade científica reconheceu a possibilidade de existência de um planeta 9, um corpo celeste massivo, ainda não identificado, que influenciaria a órbita de outros planetas no nosso sistema solar. Seria Nibiru, esse planeta ainda invisível aos nossos olhos? A verdade é que, quanto mais a ciência avança, mais perguntas surgem, e a teoria dos Anunnaki continua desafiando tudo o que aprendemos sobre nossa própria origem. Será que somos mesmo apenas um acidente cósmico? Ou fomos moldados, manipulados e talvez ainda estejamos sendo observados pelos nossos criadores? E se um dia eles resolverem voltar, você está preparado para encarar essa possibilidade? Deixe seu comentário aqui embaixo. Você acredita na teoria dos Anunnaki? Ou acha que tudo isso é apenas um mito mal interpretado? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com aquele amigo que adora um bom mistério. Porque na próxima semana, vamos explorar outro capítulo oculto da história da humanidade, que vai fazer você questionar ainda mais tudo o que sempre acreditou.